seres queridos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é quem você pensa que é? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando eu fiz essa pergunta, eu me lembro que eu era bem jovem, bem novinha mesmo, eu deveria ter uns 9 para 10 anos. E que um dia eu acordei e falei, será que eu sou essa criança que sem recursos, sem poder nenhum, totalmente, né, sem nenhuma esperança de ser alguém na vida, ser bem-sucedida em alguma coisa? E foi uma pergunta que me levou para uma reflexão assim bem grande, porque eu era muito novinha na época, só que eu sempre tive essas questões muito filosóficas. Eu sempre quis saber o que tem a mais do que esse mundo que a gente vê, do que os nossos olhos podem alcançar. Com o tempo, isso foi só potencializando mais, né? Na adolescência ficou maior, foi um questionamento muito grande. Quanto mais eu ia crescendo, envelhecendo, mais eu ficava me perguntando tudo isso. E hoje em dia, de ter passado por várias coisas, vários desafios, eu entendi que eu sou o que eu determinei que eu queria ser, que eu sou o que eu quero ser, que eu determino. A partir do momento que você acredita que você tem a capacidade dentro de você de fazer aquilo que você quer fazer, acho que nada pode te impedir de chegar onde você quer chegar. A partir do momento que você determina e que você incorpora, que você começa a ter uma atitude, se comportar, pensar de um certo modo. Eu estava estudando A Ciência para Ficar Rico. Eu lembro que tem uma parte onde ele fala sobre a diferença de pessoas que crescem na mesma escola. Às vezes as pessoas moram um do lado do outro e um tem sucesso, o outro não, né? E o que determina que um tem sucesso, o outro não, é a maneira como ele pensa, como ele vive, né? E eu acredito muito nisso, porque, gente, isso faz toda a diferença. Quando você se comporta de uma certa maneira, entre aspas, né? Ou seja, o que é se comportar de uma certa maneira? É você sentir, você se incorporar aquilo que você quer ser, né? Por exemplo, eu sempre acreditei que qualquer coisa, qualquer trabalho que eu fosse fazer ia me levar ao sucesso. Eu ia chegar aonde eu queria chegar. Eu nunca achei que existe profissões melhor que outra profissão. Eu acho que a sua profissão, ou aonde você mora, ou a família de onde você vem, aquilo ali são só meios, né? São só meios. O que determina quem você é a sua atitude, é o que você tem dentro de você. E nós todos temos essa capacidade de chegar onde queremos chegar, de obter sucesso em qualquer coisa. A gente pode crescer, evoluir. Eu acho que quando você está disposto a receber, realmente receber o que a vida tem para você, o que a vida quer te ensinar, até catando minhocas você consegue evoluir. Você consegue aprender tudo que você quiser aprender na vida. Basta você se colocar disposto e ter humildade para admitir e reconhecer que você será sempre um aluno, que você está ali para aprender, que você está nesse mundo para você evoluir, para você crescer, para você adquirir vida interior. Eu acho assim que não existe nada mais importante nessa vida do que o autoconhecimento. Porque quando a gente aprende a nos conhecer melhor, quando a gente começa a prestar atenção nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nossos padrões de pensamento, nossos padrões de crenças, de paradigmas, o quanto a gente julga, o quanto a gente se julga, né? Porque a gente se julga o tempo todo, o quanto a gente reclama do que tá ali e principalmente o quanto a gente resiste. Gente, é incrível como a gente resiste o que a vida nos traz. A vida está trazendo para você mensagem o tempo todo. O tempo todo a vida é uma eterna escola. Eu sempre acreditei nisso e eu vou sempre acreditar nisso. Toda vez que a vida coloca um desafio na sua frente, ela tá te mandando uma mensagem, ela tá te mandando uma prova. Tipo assim, uma criança, né? Se uma criança soubesse que não existe prova na escola, de matemática, por exemplo, se ele soubesse que não vai ter prova, você acha que ele ia estudar? Você acha que ele ia fazer esforço para poder
aprender a matemática para realmente assimilar o conhecimento que ele tem que assimilar? Não! Então, a vida é a mesma coisa. Se você sabe que lá na frente você não precisa fazer nada, você vai ter tudo que você quiser, você acorda de manhã, você não precisa trabalhar, você não precisa aprender nada, você não precisa fazer esforço nenhum, você não precisa refletir, né? E que você vai ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, ou pouco importa, que você vai passar no vestibular sem estudar, né? Você não vai ter a motivação, você não vai aprender nada, você não vai crescer. É através dos desafios, é através das mensagens que a vida manda, é a linguagem simbólica da vida, né? Quando você entende a linguagem que ela está ali tentando te passar, ela tem a sua própria linguagem de te ensinar as coisas. E a gente quer pular, né? Pular logo. É primavera, a gente já quer logo o inverno. Ou seja, ou é inverno, a gente já quer logo o verão, né? Se pudesse, já pulava. Eu pularia o inverno com o maior prazer aqui no Canadá, né? Se eu pudesse. Passava do outono pro verão direto. Mas não é assim. O que eu percebi durante todos esses anos, as minhas experiências de vida, os desafios que eu passei, é que todos os desafios que a vida colocou na minha frente, não teve nenhum deles que não me fez crescer. Não teve nenhum desafio que eu não consegui superar. Eu aprendi muitas coisas que eu jamais imaginei que existiria. Muita coisa que eu não sabia que existia, que eu não sabia que eu conseguia aprender. Eu sempre ouvia as pessoas falando, né, quando eu era mais jovem, se você quiser ter um bom sucesso na vida, tem que estudar, né? Tem que ter bons estudos, tem que frequentar boas escolas, senão você não consegue nada na vida. Eu sempre ouvi isso, só que eu nunca acreditei. Eu nunca recusei trabalho que fosse para catar lixo na rua, para vender creme de porta a porta. Eu já fui camelô, já fui garçonete, já fui babá, já fui doméstica, já fui tudo que você... cozinheira. E eu aprendi a cozinhar, jardinar, aprendi a decoração, aprendi a desenhar, aprendi a pintar, eu aprendi tanta coisa na vida. Cada trabalho que aparecia na minha frente, eu já me colocava ali como aprendiz. Eu queria aprender. Ai, deve ser legal, eu quero aprender. Ai, quero ver como é que é. E depois, claro, eu aprendia, achava... não tinha congruência, não era o que eu queria continuar fazendo, e eu ia partir para outra coisa. Mas quando eu partia para outra coisa, eu já não estava mais no mesmo patamar de consciência, eu já não estava mais com a mesma atitude, eu já tinha adquirido músculos, né, cerebrais, músculos para continuar a minha jornada na vida. E eu acho que às vezes eu ouço muito e eu leio sobre isso também, eu ouço muitas pessoas dizendo que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você, né, que convivem com você. E eu nunca acreditei muito nisso. Claro, é relativo, porque eu não me considero que eu sou a soma das 5 pessoas mais próximas de mim. Eu considero que eu sou o que eu determinei que eu queria ser. As pessoas que estão na sua vida, claro, elas te trazem uma parte das polaridades que nós temos, né? Cada uma delas te traz uma certa lição de vida, elas te trazem ferramentas para você evoluir. Mas tudo isso depende de como você está na vida. Como você vive sua vida no dia a dia? Você considera que ela é difícil? Você olha para os seus desafios como se fosse um castigo? Porque, geralmente, quando você olha para a vida como sendo um fracasso, como sendo um castigo, um karma, nossa, eu estou sofrendo, você não aprende nada. Mas se você se coloca na vida como um aluno, como um aprendiz, você vai ver que até numa folha que cai de uma árvore você pode aprender alguma coisa. Eu sempre gostei muito da filosofia por causa disso, porque a filosofia, ela não olha para a vida como um acaso, nada é por acaso na filosofia, né? Tudo tem sua razão de ser, tudo tem uma explicação filosófica, tudo tem uma lição ali. E eu gosto muito disso porque até uma borboleta que passa na sua frente voando, um passarinho que canta, você pode aprender alguma coisa com aquilo. Fazendo faxina, você aprende muita coisa. Eu aprendo muito todos os dias com o meu trabalho.
Eu trabalhei, eu fiz de tudo, como eu já disse aqui nesse vídeo, já fiz de tudo nessa vida. Já tive restaurante, fui empresária, tive fábrica de pão de queijo. E eu nunca evoluí tanto na minha vida que enrolando pão de queijo, gente. Cada pãozinho de queijo que eu enrolava ali, eu refletia a massa, a textura, a química. Foi fazendo o pão de queijo que eu aprendi que o seu estado mental tem a capacidade de mudar a textura da massa. Quando eu estava muito estressada, ou muito deprimida, ou muito para baixo, a minha massa de pão de queijo ela não dava liga de jeito nenhum. Não, ficava colando, aquela coisa assim, ficava esquisita, o pão de queijo não crescia, enfim, a minha massa não ficava legal. E eu me lembro disso, e levou semanas para me entender. E aí eu comecei a observar aquilo, falei, olha, quando eu tô assim, a minha massa é super legal, é fácil de enrolar, tudo flui, né? O pão de queijo, a massa fica legal, eu consigo enrolar direitinho, não fica colando, não fica colenta, não fica aquela coisa muito difícil e não demora para ter a textura exata, perfeita, o pão de queijo cresce, fica mais macio, ficava diferente. E olha, eu tô falando isso para vocês assim do fundo do coração, foi realmente uma experiência extraordinária. Foi uma experiência que foi muito dolorosa, né? Pro meu corpo, minha autoestima, tudo, porque eu queria lançar um produto que os canadenses não conheciam, nunca tinha visto na vida, e eu tive que educar as pessoas a aprender a comer pão de queijo, coisas que, assim, foi uma experiência, assim, incrível. Dolorosa, mas eu nunca cresci tanto. Acho que assim, foi uma oportunidade enorme que eu tive de crescer e eu agradeço assim todos os dias por isso, porque fazendo pão de queijo eu entendi o poder que a gente tem, como é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, nossa vibração, como a nossa vibração, a nossa atitude, ela tem uma influência sobre tudo na natureza, sobre as coisas. Foi aí que eu entendi que nós estamos todos interligados com tudo, com cada coisinha, e que cada coisa que você faz, que você está ali fazendo, é uma missão. Tudo que você faz na vida é uma missão. Se você hoje está como doméstica, a sua missão agora é ser doméstica. Talvez amanhã a sua missão vai ser outra coisa, né? E quando eu comecei a perceber isso na minha vida, eu comecei a olhar para a vida de uma forma muito mais leve. Eu comecei a ver a vida de uma forma muito mais pedagógica. A vida, eu percebi que ela é inteiramente pedagógica. E quanto mais você resiste ao que está ali, mais a gente sofre. Quanto mais você resiste ao que está presente na sua vida agora, mais você vai estar se distanciando dos seus objetivos. Porque enquanto você está resistindo, você não está entendendo, você não está crescendo, você não está expandindo a sua consciência. Se você ficar presente para o que está agora ali na sua vida, aqui na sua frente, aqui e agora, e você aprender, você se colocar na vida como um aprendiz, a vida ela vai te trazer todas as ferramentas necessárias para você chegar onde você quer chegar. Quando você se propõe a estar na vida inteiramente presente ali. E a sua conexão com as coisas, com o universo, com a Terra, você se propor a fazer seu trabalho de forma carinhosa, amorosa, né? Tudo que eu faço hoje em dia, assim, eu tento colocar, dar o melhor de mim para tudo que eu fizer. E olha, lá atrás, quando eu entendi tudo isso com o pão de queijo, eu me propus e eu determinei que a partir daquele dia, tudo que eu fosse fazer na minha vida, eu seria bem sucedida. Tudo que eu ia fazer, eu ia colocar o meu melhor. E o melhor que você tem hoje pode não ser o mesmo que amanhã, sabe? Se você tá cansado, você vai dar o seu melhor de você cansado. Se você tá bem, com a vibração alta, você vai dar o melhor de você com a sua vibração alta, ou com a sua vibração baixa, pouco importa. Mas o importante é você se propor a estar presente para tudo aquilo que você está vivendo. Estar presente no agora. Faça essa experiência e você vai ver que até esfregando o chão, você vai crescer. Sua consciência expande, porque você vai estar ali
presente para o que a vida está trazendo para você. E isso me leva a refletir, né, muito sobre lá o livro A Ciência para Ficar Rico, que ele fala que as pessoas, para ficarem ricos, para você ser uma pessoa rica, só fica rico uma pessoa que pensa de uma certa maneira, né? E eu acredito muito nisso, que a sua atitude é ela que determina quem você é. Não é as 5 pessoas em volta de você, não é o seu meio, não é a cultura, não é os meios não justificam os fins. Não justifica. O que justifica é a atitude que você tem diante da vida. Eu acho que se você se propõe a ser alguém na vida, a ser qualquer coisa, seja lá o que for que você quer ser, você consegue ser tudo aquilo que você quer ser na vida. Eu saí de um lugar, eu venho de um espaço assim, de família super simples, eu cresci sem educação nenhuma acadêmica, e eu sempre acreditei que eu ia conseguir vencer na vida, que eu ia conseguir viajar, que eu ia conseguir aprender muita coisa, tudo aquilo que eu queria aprender na minha vida, eu aprendi e aprendo todo dia. Hoje eu sei ler, eu falo línguas estrangeiras, eu moro no Canadá já faz quase 14 anos e eu não me sinto uma pessoa, eu não me sinto fora, eu me sinto um peixe dentro d'água, sabe? Qualquer lugar que eu vou, eu tento, eu sempre falo, eu vou aprender alguma coisa nova, o que será que eu vou aprender, né? O que a vida tem para me ensinar hoje? O que essa pessoa está tentando me mostrar aqui e em mim eu não estou vendo? Sabe? Eu encontro pessoas às vezes um pouco difícil, mais desafiadora, com caráter mais difícil. Eu encontrei gente de todos os tipos na minha vida. A pergunta que eu sempre me fiz é o que dentro de mim eu tenho que trabalhar para mim estar atraindo esse tipo de pessoa, né? Porque quando você olha para o seu entorno e que não é aquilo que você quer para você, que você olha para o seu entorno que você não está contente, que você não está feliz com o seu entorno, tem alguma coisa em você que está atraindo aquilo. Tem alguma atitude que você tem que melhorar. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que morava comigo, que ela era super preguiçosa, tá? E aquilo me irritava muito, porque ela não fazia nada, não me ajudava a limpar, não fazia nada na minha casa. Isso já aqui no Canadá. E eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que ficar, né, sendo a doméstica dessa criatura. E até que um dia, eu falando com ela, eu ficava frustrada todo dia, e aí um dia eu sentei e falei, não, peraí, tem alguma coisa aí que tá errado. Por que eu continuo me frustrando todo dia contra essa pessoa? Tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque senão eu acho que eu não vou conseguir mudar ela, né? Eu vi que nada que eu fazia dava certo com ela. Eu tentava conversar, tentava explicar, deixava as coisas, não limpava nada, as coisas na parte dela. Um dia, teve uma época que eu decidi que eu não ia lavar a louça dela, e aí foi acumulando, eu não aguentei aquilo, fui lá e tive que lavar, né? Ou seja, ficou pior, a situação só foi piorando, porque se eu tivesse lavado no início, eu teria menos louça para lavar, né? Então só vai acumulando aquilo. E aí um dia eu sentei e comecei a refletir sobre aquilo. Falei, não, eu tenho que mudar a minha atitude. É a minha atitude que vai ter que ser transformada. Eu vou ter que olhar em mim o que eu tenho que trabalhar. E foi o que eu fiz, comecei a analisar como o meu comportamento e eu descobri que eu tinha muita coisa, que eu era preguiçosa também, em outros assuntos, né? Eu procrastinava muito, eu tinha que fazer um telefone, eu ficava procrastinando e ela procrastinava com a limpeza e eu procrastinava de outro lado. E a partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, que eu reconheci, mudou. Mudou, a minha atitude com ela mudou. E o fato de eu ter mudado minha atitude com ela, ela começou a colaborar, a contribuir, a me ajudar a pagar as contas, a trazer, né, a fazer as coisas que ela tinha que fazer. Tudo partiu de mim. Então, assim, às vezes, assim, a gente fica naquela neurose de que, nossa, fulano é negativo, eu tenho que me afastar dele. Fulano é preguiçoso, eu tenho que me afastar dele. Eu tenho que ficar só com pessoas que são, que estão no mesmo nível de vibração que eu. Mas não é assim que você vai crescer. Não é assim. Tudo que a vida coloca na sua frente ali são lições, são livros para você ler. E a linguagem da vida, às vezes, apesar de ser bem simbólica,
às vezes ela é bem clara. Basta você estar presente. E eu acho que quando a gente está presente, você não passa batido. As lições você absorve e a sua consciência ela expande muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo. Então, queridos, foram essas reflexões que eu vim trazer aqui para vocês, que eu gosto de compartilhar esse tipo de reflexão, e eu acredito que cada um de nós temos o poder de ser quem nós queremos ser. O primeiro passo para ter sucesso na vida é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Estar presente para tudo que a vida te traz. A partir do momento que você se propõe a fazer uma coisa na sua vida, a ser alguém na sua vida, qualquer coisa, se você propõe a ser médico, a vida vai te mandar tudo o que for necessário para você aprender. Os desafios necessários para você superar e você chegar lá e ser o melhor médico que você quer ser. Então, deixo vocês um beijo bem grande, gratidão e até o próximo vídeo.